Recentemente eu gravei um vídeo no meu canal falando sobre como identificar um plástico e desmistificando um pouco aquela questão dos mestres dos magos, que são aquelas pessoas que pegam uma peça e fazem até um teatro ali e caracterizam a peça só de ver, só de olhar, de sentir o cheiro, esfrega a peça e tudo mais. De fato, algumas pessoas têm um certo conhecimento tão grande de aplicações que algumas aplicações têm uma probabilidade muito grande de ser aquele material, mas tem algumas técnicas e umas maneiras de identificar esses materiais muito rapidamente, e é isso que a gente vai falar sobre hoje. Então já deixa um joinha, se inscreve no canal, ative também as notificações, tudo bem? Porque isso ajuda bastante o canal. Então vamos lá. Quando eu publiquei esse vídeo sobre como identificar os plásticos e seria possível nós identificarmos esses plásticos apenas de olhar para uma peça? Não, claro que não. A gente pode ter um palpite muito certeiro conforme experiência, mas tem alguns testes ali, uma investigação muito simples que a gente consegue fazer até na sala da nossa casa, na cozinha da nossa casa ou em qualquer escritório, que já dá uma pista ou uma certeza ali, de um pouco mais de certeza, né? Se aquele material de fato é alguma coisa ou outra. Hoje nós vamos começar a falar algumas coisas, alguns conceitos, algumas técnicas, algumas características de alguns materiais. Tem uma lista ali bastante extensa de materiais que a gente vai comentar, então provavelmente esse vídeo vai ser dividido em algumas etapas para não ficar tão cansativo, tudo bem? Então a introdução que eu gostaria de fazer é a seguinte. Nós sempre vamos falar aqui sobre os polímeros, qual polímero a gente está falando, se ele é um termoplástico, um termofixo ou um elastômero. Nós vamos analisar a fumaça desse material com relação a odor e a pH, a cor da chama, o tipo de como ele pega fogo, se ele incendeia, se ele apaga sozinho, se ele não apaga sozinho, gotejamento, algumas coisas nesse sentido. E algumas outras características ali, algumas coisas a mais que você pode observar para te ajudar a identificar o seu material. Então vamos lá. Primeiro caso é o polietileno. Tá? O polietileno é um termoplástico. Tem polietileno de baixa densidade, alta densidade, baixa densidade linear, ultra alto peso molecular. Tem uma infinidade de polietilenos. A fumaça do polietileno ela tem um pH mais próximo do neutro, mais próximo do 7. Então como que a gente faz isso? Fitinha de tornassol, algum indicador ácido base, só coloca na fumaça e vê qual faixa, qual range de pH ele vai indicar. Tá? O odor do polietileno ele é muito parecido com o odor de vela queimada. Então acenda uma vela na nossa casa e aquele cheiro de vela queimando ali, de parafina queimada, é praticamente o mesmo cheiro, o mesmo odor que o polietileno tem. Inclusive, esses óleos parafínicos, essas ceras, eles são provenientes também das polialefinas, ali, mais ou menos do mesmo tipo de produto. Tá? Quem já visitou uma petroquímica, tem ali um subproduto, alguns tanques até que o pessoal armazena, que são as ceras parafínicas, cera de polietileno, cera de polipropileno. Então, se você colocar fogo ali no polietileno, ele vai ter esse cheiro de vela queimada, tá? A cor da chama, normalmente ela vai ser amarela com uma base ali azul. Então, você vai ter um azulzinho na base e um amarelinho em cima. Ele é um plástico que incendeia, tá? E como outras características, o que a gente pode citar que ajuda bastante? Coloca o polietileno na água, a densidade dele é menor que 1, ou seja, polietileno boia. Tudo bem? Se você conseguir fazer temperatura de fusão, polietileno de baixa densidade ele vai dar mais próximo dos 115 graus, polietileno de alta densidade vai ficar mais próximo dos 135 graus. Quando o material está fundido, ele torna-se mais claro, tá? E ele tem uma ignição que ela é imediata. Então ele tem umas características para você, pelo menos, descobrir se é ou não um polietileno ou ter esse indicativo. O segundo material bastante interessante que eu queria trazer para vocês é o polipropileno.
também é um termoplástico, muito parecido com o polietileno ali em algumas características, tem o pH da fumaça neutro também e tem um cheiro bastante parecido com vela queimada, tá? Uma vela ali queimando, a parafina derretendo. Normalmente o polietileno ele tende a ter um cheiro que é um pouquinho mais forte, até um pouquinho mais azedinho, que o pessoal fala, né? Uma parafina um pouco mais forte. Então, às vezes, se você tiver uma memória olfativa muito aguçada e já tiver queimado várias e várias e várias vezes esses materiais, é possível ter um palpite até se nós estamos falando só pelo odor de um polietileno ou de um polipropileno, tá? É daí que surgem os mestres dos magos, né? Cheirar o material e conseguir distinguir. São pessoas que já têm muita experiência, tá? Eu tenho um caso bastante particular com isso daí e ainda vou contar nessa série de vídeos. O polipropileno ele também incendeia, tá? E a densidade dele também é menor que 1. Então, normalmente ali o polipropileno ele boia. Nesse ponto é muito importante a gente falar o seguinte: muito cuidado com os materiais com fibra de vidro ou com alguma carga mineral. Por quê? Polietilenos e polipropilenos com fibra de vidro ou carga mineral muitas vezes têm densidade maior que 1. Então nós estamos falando aqui dos materiais puros, nós não estamos falando de materiais reforçados, tudo bem? Cuidado para não cair na pegadinha. Se você colocar um pedacinho de plástico ali na água e ele afundar, cuidado para descartar essa possibilidade de ser um polietileno ou um polipropileno só por conta deste fato, porque a fibra de vidro, a carga mineral, ela muda algumas dessas propriedades. Nós estamos falando dos polímeros puros, tudo bem? A temperatura de fusão do polipropileno ela é mais elevada do que os polietilenos, então a gente está falando ali na casa dos 160, 165 graus Celsius, tá? É muito parecido quando a gente está queimando com o polietileno, mas ele tende a ter uma formação de uma fibra ali, de um fiapinho com maior facilidade, tá? Então é outro ponto que você pode observar quando estiver avaliando estes materiais. O próximo material que nós vamos falar é do poliestireno, também é um termoplástico. A fumaça tem um pH neutro também. E o poliestireno, quando queimado, vai ter um cheiro muito parecido com estireno. Então aquele cheiro ele é mais forte, tem mais cheiro de coisa química, tá? É muito difícil explicar esses odores, mas muito copinho descartável ele é feito de poliestireno. Então põe fogo um dia num copinho ali descartável, um fósforo, alguma coisa, com muito cuidado para não se queimar, tá? Pega um pedacinho pequeno, só para ter a fumacinha mesmo. Então só coloca o fogo, já apaga e só cheira a fumacinha de longe, tá? Cuidado para não atacar fogo na sua casa, cuidado para não correr algum risco ali, tá? São pedacinhos pequenos que a gente coloca, não vamos pegar uma embalagem de copo e colocar no fogo, vai derreter, vai sujar, vai estragar o seu fogão. Não faça isso, tá? E quando for cheirar a fumaça, é pouquinha fumaça, abana a fumaça para não ficar intoxicado ou ter algum problema de saúde, tá? E também não fique cheirando plástico todo dia, a todo momento, porque não é uma coisa ao longo prazo que seja muito saudável, tá? Então, cuidado com essas questões de segurança e saúde, tudo bem? Aqui são apenas algumas dicas, mas muito cuidado com esses assuntos aqui. A chama também, como polietileno, polipropileno, é amarela com uma base azul, tá? É muito parecido com o fogo comum, que ele fica azul com aquele amarelinho em volta, tá? O poliestireno também incendeia, também tem uma ignição, não tem ignição imediata, perdão, ele solta um pouco de fuligem, tá? Aquele pozinho preto, né? A fuligem mesmo, carboniza, né? Amolece, ele escorre bastante e as gotas elas vão caindo como se fosse uma chuva de fogo, então ela cai e continuam a queimar, muitas vezes sai até as gotas pegando fogo, pinga e continua queimando, tá? Então já é um pouquinho diferente ali, tanto na questão do odor, quanto na questão do gotejamento com relação aos outros materiais.
E aqui é importante começar a entender essas diferenças, porque é o que vai te dar um direcional se é um material ou se é outro material. PMMA, acrílico, que é o polimetilmetacrilato, também é um termoplástico e também tem um pH neutro na fumaça. Então colocou a fitinha ali em cima do PMMA, vai ter uma fumaça de pH neutro, mais próximo do 7, tudo bem? Ele tem cheiro de acrilato, né? É um metil, o metacrilato de metila, né? O metilmetacrilato ali do MMA. Quando você queima, é isso que libera e dá o odor característico. Então, é um outro ponto que precisa de uma memória olfativa. Essa questão do cheiro é muito delicada, mas sempre que você tiver ali a oportunidade e tiver a certeza que aquele material é um PMMA, mesma coisa poliestireno, polipropileno, polietileno, começa a pegar um pouquinho desse material e queimar uns pedacinhos bem pequenos para formar um pouca fumaça e você vai se acostumando e criando essa memória olfativa dos odores, tá? Vamos lá. É um material que incendeia também, tem ignição, a ignição imediata, é um material que ele amolece, ele crepita, mas geralmente, quase todos os casos, ele não goteja, tá? E tem muito pouco material que fica carbonizado, ele forma até às vezes algumas bolinhas ali, mas ele não chega a ficar preto, né? A carbonizar completamente. PVC. Vamos lá. O PVC talvez seja um dos materiais que você tem que tomar mais cuidado, tudo bem? Muita atenção com o PVC. Ele é um termoplástico, mas a fumaça ela tem pH ácido. Toda vez que a gente fala ali de PVC, a gente precisa ter na cabeça que o PVC, policloreto de vinila, polivinilcloreto, cada um chama de um jeito aí, mas o policloreto de vinila ele tem um subproduto, tanto em processamento quanto na degradação, que libera componentes que são ácidos por causa do ácido clorídrico. Então você tem ali um ambiente com oxigênio, com umidade, você tem o cloro que está dentro do seu material. Então sempre tem esse risco e muito cuidado por conta do ácido clorídrico, tá? Então esse cheiro acre ali de característico de cloro, cheiro ácido, né? Ele vai ter, é o cheiro que o PVC vai ter, tá? Mas muito cuidado, porque é uma fumaça ácida, então pode ter uma irritação na pele, pode ter uma irritação no olho, que inclusive pode até ter um sinal daquele material ser ou não PVC, mas muito cuidado, não vai pegar um cano de PVC, tacar fogo num pedaço muito grande e colocar muito perto do rosto, muito perto dos olhos, tá? Então, mais importante do que saber caracterizar os materiais, é importante também saber os cuidados que você precisa ter com determinados materiais, com determinados componentes, tá? O PVC, ele tem uma chama que ele é auto-extinguível. Então, se você colocar fogo, ele vai apagar sozinho, né? Ele é auto-extinguível. Você não precisa colocar na água, você não precisa colocar, abafar, usar um extintor, alguma coisa assim. Ele vai apagar sozinho, né? Durante este teste, né? Então, ele tem uma ignição bastante moderada, tá? Ele carboniza um pouco. Tudo bem? Então, por hoje é só, deixa eu ver, 3 minutos, ainda dá para falar mais algum material aqui. Vamos continuar com o PVA, poliacetato de vinila. Também é um termoplástico. A fumaça tem um pH neutro, então se você utilizar ali um indicador, uma fitinha de pH, papel de tornassol, vai ter um pH muito próximo de 7, né? O cheiro característico da composição do polímero é um acetato de vinila, né? A chama dele é amarela escura, tá? Então ela já é uma chama que ela é um pouquinho diferente também, tá? Ele incendeia também, tá? Ele tem um resíduo que ele fica um pouco mais escuro, né? Uma fuligem ali, um preto, ele pega fogo bastante rápido, tá? Um outro ponto ali, o ABS, né? A gente já começa a entrar ali nos plásticos de engenharia, né? Um copolímero de ABS, né? O ABS, ele é um copolímero, acrilonitrila, butadieno, estireno, tá?
A chama é um termoplástico, a chama dele é neutro e assim como o poliestireno, ele também vai ter um odor característico de estireno, porque tanto da acrilonitrilo do butadieno do estireno, o estireno é um pouco mais volátil, ele é um pouco mais fedido ali no bom sentido, né? Ele tem um cheiro um pouco mais forte, mais característico, então ele acaba predominando. A chama ela é amarela com base azul, aquele fogo normal como nós já falamos, incendeia e ele é muito semelhante ao poliestireno, mas ele é nitrogenado. Então ele tem nitrogênio. Então se você tiver algum indicativo, algum teste químico que te entrega um resultado que tenha nitrogênio naquele material e você está na dúvida entre poliestireno e ABS por algum motivo, ou algum outro material que não tenha estireno, não tenha nitrogênio, o ABS pode ser um palpite interessante, tá? E o nitrogênio ele vem da acrilonitrila, né? Que é ali uma tripla ligação com o nitrogênio, tudo bem? Vamos lá, a poliamida, e esse é muito interessante. A poliamida, ela tem um cheiro, antes do cheiro, né? A poliamida também ela é um termoplástico, ela não é ácida nem básica, então a fumaça ela é neutra e ela tem o cheiro muito característico de amida, que é um composto nitrogenado. E a poliamida é bastante interessante, pelo menos para mim, por quê? Porque eu trabalhei quase 3 anos numa empresa que trabalhava com a compostagem de poliamida, né, fazendo compostos de poliamida, que é a radite. Então o cheiro já tem uma memória afetiva bastante clara para mim e é um cheiro que eu consigo sentir e já relacionar muito diretamente com a poliamida, porque eu trabalhei muito tempo com esse material e o cheiro ali na fábrica ele fica bastante característico, né? Não é perigoso, não é tóxico, não é insalubre, mas ele tem aquele cheiro que ele é bastante característico. No caso da poliamida, o cheiro do nitrogênio ali, né, que ele tem essa amida, né, aquele grupo, ele tem um cheiro que é bastante característico e a gente tem uma correlação que ajuda bastante a identificar esse material. É um cheiro muito parecido de cabelo queimado ou pelo queimado, né? É muito, muito parecido. E dá para ir até um pouco mais além. A poliamida meia, como ela é polimerizada a partir da caprolactama, ela tem um cheiro que ele é um pouco mais azedo, ela é um pouco mais, o cheiro ele é um pouco mais forte, tá? Então chega em alguns casos até a incomodar um pouco, tá? Então às vezes até é possível fazer essa diferenciação um pouquinho ali para quem está muito acostumado com o odor ali das poliamidas, poliamida 66, poliamida meia principalmente, tá? A chama ela é azul com pontas amarelas, a poliamida ela é autoextinguível e esse material, né, quando ele funde, ele fica um pouco mais claro, tem uma ignição moderada, tem uma facilidade de formação de fibra, inclusive a poliamida ela é utilizada para fazer muitas fibras ali, muitas roupas, muitos tecidos. E para a identificação das poliamidas tem uma coisa que ela é bastante interessante. Se você já sabe que o seu material ele é uma poliamida, por exemplo, ali um teste de FTE que você fez, ou até pelo cheiro ali que você tem a certeza que é uma poliamida, por já estar acostumado muito tempo, já ter uma memória ali muito boa desse material. A poliamida ela tem uma diferença de temperatura de fusão muito grande entre cada material. Então é possível fazer sim um teste simples, que é o DSC, em alguns laboratórios é bastante comum de encontrar esses equipamentos, e você ter uma certeza de se o material fundiu a 215, ela é uma poliamida meia, e se ele fundiu a 257, por exemplo, 255, 260, é uma poliamida meia, tá? Dá para fazer, colocar isso como uma certeza muito grande? Dá sim, tá? Porque é muito característico. São valores bastante específicos de poliamida, por exemplo, 12, poliamida 66, poliamida meia, poliamida 4,6, poliamida 610, são valores que são bastante característicos desses materiais. Então é possível sim, pela temperatura de fusão, fazer esta diferenciação.
Um outro material aqui para fechar esse vídeo é o polietileno tereftalato, que é o PET, são as garrafinhas PETs. Inclusive é fácil de você pegar ali uma amostra e começar a sentir esse cheiro, né? A poliamida, muitos casos tem algumas roupas, tá? Mas não é o majoritário nas poliamidas. Mas se por acaso você tiver uma roupa que é parecido, que você sabe que é feito de poliamida, pode ser uma amostrinha para você começar a fazer essa memória olfativa, ou até propriamente um fiozinho do seu cabelo aqui. Eu não tenho muito, mas se você tiver, tira um fiozinho, queima, que você vai ter uma ideia ali de como que é esse cheiro, tudo bem? O PET, ele é um termoplástico também, a fumaça, ela é neutra, o pH neutro, próximo de 7. Ele tem um cheirinho que é um pouquinho adocicado, tá? Então ele tem aquele cheiro de plástico queimado característico que todos têm, mas ele tem aquele tomzinho que é levemente adocicado. Assim, quando você sente esse cheiro adocicado, normalmente a gente já fica, pode ser que seja um PET, tudo bem? A chama ela é amarela, apenas amarela, ele incendeia. Material fundido também, ele é claro, tem grande facilidade de formar fibra, também utilizado na indústria têxtil, e forma um pouquinho de fuligem, tudo bem? Por hoje é só, vamos falar só sobre esses materiais. Vamos ter uma segunda parte deste vídeo, sim, porque ainda tem muita coisa para a gente comentar. Por hoje é só, encerrar um vídeo por aqui. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, deixa um joinha no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e continue acompanhando, que sempre tem bastante conteúdo por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.